E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Muito se fala do surgimento do mundo, e de como tudo começou, e como a vida surgiu. Muitos se perguntam, como tudo existiu, mas poucos sabem esta resposta. Como tudo isso que temos e vivemos se formou? Como tudo foi criado? Segundo a ciência, o universo foi criado há milhões de anos atrás. Na realidade, não temos como ter certeza do momento exato da criação. Por mais que o homem se aprimore, será muito difícil chegar a esta conclusão. Pois o nosso tempo e o tempo de Deus são diferentes, como afirma em 2ª Carta de Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus está fora do tempo, logo a nossa cronologia não coincide com a dele. Em grego, existem duas palavras para tempo. Cronos, que significa tempo, e kairos, que significa o momento certo ou oportuno. Assim, se conclui que Cronos é o nosso tempo, e kairos é o tempo de Deus, que acontece em um tempo determinado dentro do nosso tempo, mas do qual não temos conhecimento. A necessidade do homem em buscar respostas faz com que ele se pergunte: como surgimos e quem criou Deus, e da onde ele veio? E isso é impossível, pois Deus não foi criado como nós. Ele sempre existiu e sempre existirá. Nós sem Deus não somos nada. Já Deus sem nós continua o mesmo. Mas deixemos para falar desse assunto em outro vídeo. Há diversas teorias sobre a criação, mas as mais conhecidas são a do Big Bang e a do criacionismo. A busca pela compreensão sobre como foi desencadeado o processo que originou o universo atual, proporcionou, e ainda proporciona, vários debates, pesquisas e teorias que possam explicar tal fenômeno. É um tema que desperta a grande curiosidade dos humanos, desde os tempos mais remotos, e gera grandes polêmicas, envolvendo conceitos religiosos, filosóficos e científicos. Até o momento, a explicação mais aceita, sobre a origem do universo entre a comunidade científica, é baseada na teoria da grande explosão, em inglês, Big Bang. Ela apoia-se, em parte, na teoria da relatividade, ao qual demonstra que o universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras. Portanto, no passado elas deveriam estar mais próximas que hoje, e até mesmo formando um único ponto no universo. A teoria do Big Bang fala que o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando o espaço-tempo. Até então, havia uma mistura de partículas subatômicas, quarks, elétrons, neutrinos e suas partículas, que se moviam em todos os sentidos com velocidades próximas à da luz. As primeiras partículas pesadas, prótons e nêutrons, associaram-se para formarem os núcleos de átomos leves, como hidrogênio, hélio e lítio, que estão entre os principais elementos químicos do universo. Ao expandir-se, o universo também se resfriou, passando da cor violeta a amarela, depois laranja e vermelha. Cerca de 1 milhão de anos após o instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente. Com a união dos elétrons aos núcleos atômicos, a luz pode caminhar livremente. Cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias. Essa é a explicação sistemática da origem do universo, conforme a teoria do Big Bang, aceita pela maioria dos cientistas, entretanto, muito contestada por alguns pesquisadores. Portanto, a origem do universo é um tema que gera muitas opiniões divergentes, sendo necessária uma análise crítica de cada vertente que possa explicar esse acontecimento.
A questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate, no qual filosofia, religião e ciência entram em cena, para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana, e implicitamente, porque somos o único espécime dotado de características que nos diferenciam do restante dos animais. Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, o homem busca a resposta para essa questão. Nesse âmbito, a teoria criacionista é a que também tem maior aceitação. Ao mesmo tempo, ao contrário do que muitos pensam, as diferentes religiões do mundo elaboraram uma versão própria da teoria criacionista, que diz que o homem e tudo que existe foi criado por um ser superior. Esta teoria é aceita por muitos povos e religiões. O cristianismo crê sim que o universo, os animais, a natureza e o homem foram criados por Deus, segundo narração das Sagradas Escrituras em Gênesis 1. A ciência vai contra e tenta até hoje descobrir um modo de excluir o criacionismo, porém vemos o poder de Deus em sua criação, em sua beleza e na vida ao nosso redor. Vemos isso em Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Também o salmista Davi declara em Salmos 8:3, 4 e Salmos 19:1 assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O profeta Isaías já falava no capítulo 40, versículo 22, que a terra era redonda. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. O profeta também fala do poder de Deus em sua criação e do motivo dela em Isaías 40, 26, 28. E Isaías 45, 18. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo seus números, ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Jó confirma o poder de Deus no capítulo 26, 7 a 14, onde ele diz: O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Um levita de Jerusalém escreveu em primeiro livro de Crônicas, 29, 11, 12 assim: Tu é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Muitos ainda se perguntam se Deus realmente existe. Pelo menos uma vez na vida, você não gostaria que alguém simplesmente lhe mostrasse a prova da existência de Deus? Quanto à existência de Deus, a Bíblia diz que há pessoas que têm prova suficiente de que ele existe, mas encobrem essa verdade. Romanos 1, 19 a 21. Por outro lado,
Há aquelas que querem saber se Deus existe. A essas ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Jeremias 29, 13 a 14. Antes que você olhe para os fatos relacionados à existência de Deus, pergunte-se: se Deus realmente existe, eu gostaria de conhecê-lo. Deus existe mesmo? A complexidade do nosso planeta aponta para um desenhista, que, intencionalmente, não apenas criou nosso universo, mas também o sustenta até hoje. Poderiam ser dados muitos exemplos mostrando o desenho que Deus fez da criação, e, possivelmente, não chegaríamos ao fim desse desenho. Mas aqui estão alguns traços dele. Em primeiro lugar, a Terra. Seu tamanho é perfeito. O tamanho da Terra e a sua gravidade correspondente seguram uma camada fina de gases nitrogênio e oxigênio que se estendem, em sua maioria, até uns 80 quilômetros desde a superfície da Terra. Se a Terra fosse menor, a existência de uma atmosfera seria impossível, como ocorre no planeta Mercúrio. Ou seja, não haveria vida. Se a Terra fosse maior, sua atmosfera conteria hidrogênios livres, como em Júpiter, ou seja, sua gravidade seria mais forte e o hidrogênio tomaria conta da Terra, e por não ter como escapar, também seria inóspita para a vida. Em ambos não teria vida. A Terra é o único planeta conhecido que é provido de uma atmosfera com a mistura na medida exata de gases para sustentar vida humana, animal e vegetal. A Terra localiza-se na distância exata do Sol. Pense nas variações de temperatura que enfrentamos, aproximadamente entre menos 34,4 a mais 48,9 graus. Se a Terra fosse um pouco mais distante do Sol, temperaturas baixíssimas tomariam conta da Terra e formariam camadas de gelo por toda a Terra e todos nós congelaríamos. Um pouco mais perto, seria um calor insuportável, a água secaria e não teríamos água e nós nos queimaríamos com as radiações do Sol. Ou seja, seria impossível ser habitada nestas condições. Até mesmo uma variação fracionária da posição da Terra em direção ao Sol tornaria a vida impossível no planeta. A Terra mantém sua distância perfeita do Sol enquanto gira em torno dele numa velocidade de aproximadamente 107.825 km por hora. Também gira em torno de seu próprio eixo, permitindo que toda a superfície seja apropriadamente aquecida e refrescada todos os dias. Em segundo lugar, até a nossa Lua foi criada para estabilizar a rotação da Terra, e o seu eixo em órbita, em volta do Sol. A inclinação da Terra é perfeita, ao contrário, também teríamos temperaturas altíssimas. Se a Terra não tivesse essa rotação, um lado seria extremamente quente e o outro, extremamente frio, também impossibilitando de existir vida. Nossa Lua tem o tamanho perfeito, e está à distância exata da Terra, por causa da força da gravidade. A Lua cria movimentos importantes nas marés para que as águas não estagnem. E ainda impede que os nossos oceanos massivos não inundem os continentes. Ou seja, a Lua é essencial para a nossa vida aqui na Terra. Em terceiro lugar, água. Incolor, inodora e insípida, e ainda assim nenhum ser vivente pode sobreviver sem ela. Plantas, animais e seres humanos consistem, na sua maioria, de água. Cerca de 2/3 do corpo humano é composto por água. Você verá porque as características da água são tão particularmente apropriadas para a vida. A água possui pontos máximos de fervura e de congelamento incomuns, nos permitindo viver em um ambiente com temperaturas variantes, enquanto mantém nossos corpos em temperatura constante de 37 graus. A água é o solvente universal. Pegue um copo cheio d'água e adicione uma colher de açúcar e nada vai transbordar. A água simplesmente absorve o açúcar. Essa propriedade da água significa que milhares de produtos químicos, minerais e nutrientes podem ser carregados pelo nosso corpo todo, e até dentro de vasos sanguíneos minúsculos. A água também não apresenta mudanças químicas. Sem afetar o composto das substâncias que carrega, a água permite que comidas, remédios e minerais sejam absorvidos e usados pelo organismo. A água apresenta uma tensão de superfície única, pois, nas plantas,
Ela pode subir contra a ação da gravidade, trazendo nutrientes vivificantes até o topo da árvore mais alta. A água congela de cima para baixo, formando uma crosta que flutua. Assim, os peixes podem viver no inverno. 97% da água da Terra encontram-se nos oceanos. Mas, em nosso planeta, existe um sistema que retira o sal da água e a distribui para todo o globo. É o processo de evaporação, que absorve as águas do oceano, deixando para trás o sal. Depois forma nuvens que são facilmente levadas pelo vento a fim de dispersar, pela chuva, a água sobre a vegetação, animais e pessoas. Esse sistema purifica e recicla os recursos hídricos do planeta, para sustentar a vida aqui. Em quarto lugar, o nosso cérebro processa simultaneamente uma quantidade incrível de informações. O cérebro reconhece todas as cores de objetos que você vê, assimila a temperatura à sua volta, a pressão de seus pés contra o chão, os sons ao seu redor, o quão seca sua boca pode estar. O seu cérebro registra respostas emocionais, pensamentos e lembranças. Ao mesmo tempo, seu cérebro não perde a percepção e o comando dos movimentos ocorrentes em seu corpo, como o padrão de respiração, o movimento da pálpebra, a fome, e o movimento dos músculos das suas mãos. O cérebro humano processa mais de 1 milhão de mensagens por segundo. Ele avalia a importância de todos esses dados, filtrando o que é relativamente sem importância, um processo de seleção que lhe permite interagir com o ambiente em que você se encontra e se desenvolver de modo eficaz nele. O cérebro é algo que lida com mais de 1 milhão de informações por segundo, enquanto avalia as mais importantes, permitindo que o homem haja somente com as mais relevantes. Podemos mesmo dizer que esse tão órgão fascinante foi criado pelo mero acaso. Quando a NASA lança um foguete espacial, sabemos que não foi um macaco que planejou o lançamento, e sim mentes inteligentes e instruídas. Como explicar a existência do cérebro humano? Apenas uma mente mais inteligente e instruída do que a humanidade poderia tê-lo criado. Imagine-se olhando para o Monte Rushmore, onde se encontram talhados os semblantes de Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt. Você poderia acreditar que eles foram criados por acaso? Mesmo com a ação do tempo, vento, chuva e acaso, ainda fica difícil acreditar que algo como aquilo, ligado à história, tenha sido formado na montanha mesmo. O bom senso nos diz que pessoas planejaram e, talentosamente, talharam aquelas imagens. O distinto astrônomo, Sir Frederick Oyle, mostrou como os aminoácidos, juntando-se a uma célula humana, são, matematicamente, um absurdo. Sir Oyle ilustrou a fraqueza do acaso com a seguinte analogia. Qual é a chance de um tornado soprar sobre um ferro velho que contém todas as peças de um Boeing 747, montá-lo por acidente e deixá-lo pronto para decolar? A possibilidade é tão ínfima a ponto de ser negligenciada, ainda que um tornado soprasse sobre ferros velhos suficientes para encher todo o universo. Quando se pensa sobre a complexidade da vida e do universo, é lógico pensar que um Criador inteligente e amoroso nos forneceu tudo o que precisamos para viver. A Bíblia apresenta Deus como sendo o Criador e aquele que sustenta a vida. Os pensamentos de Deus, personalidade e atitudes podem ser conhecidos somente se Deus resolve revelá-los. Tudo mais seria especulação humana. Nós perderíamos muito se Deus não quisesse ser conhecido. Mas Deus quer que o conheçamos e nos contou na Bíblia tudo o que precisamos saber sobre seu caráter e como nos relacionarmos com ele. Isto torna a fidedignidade da Bíblia algo de importância. As descobertas arqueológicas continuam confirmando, ao invés de refutarem, a precisão da Bíblia. Por exemplo, uma descoberta arqueológica no nordeste de Israel, em 1993, confirmou a existência do rei Davi, autor dos muitos salmos na Bíblia. Os pergaminhos do Mar Morto, e outras descobertas arqueológicas, continuam a provar, de modo substancial, a precisão histórica da Bíblia. E então, Deus existe. Olhando para todos esses fatos, pode-se concluir que realmente existe um Deus amoroso e que ele pode ser conhecido, de uma maneira íntima e pessoal. No próximo vídeo, falaremos um pouco mais
sobre nosso maravilhoso Criador, Deus Todo-Poderoso. Se gostou do vídeo, não deixe de nos seguir em nosso canal. A verdade vos libertará. Acompanhe os próximos vídeos. Desde já, obrigado e que Deus os abençoe.